Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Se nós hoje abrirmos a página de um jornal qualquer, provavelmente nós vamos ver o noticiário de crimes e provavelmente vamos ver um jovem, seus 18 a 25 anos, que cometeu um crime, muitas vezes um latrocínio, muitas vezes alguma coisa bastante difícil de aceitarmos enquanto sociedade. E muitas vezes eu me pego refletindo sobre esse jovem e procuro fazer uma regressão desse jovem ao nascer e fico imaginando, será que se ele tivesse entrado numa creche como a que nós temos aqui no Frei Luiz, seguido por um projeto que nós temos aqui, que leva as crianças até 14 anos, que a gente procura dar toda a atenção, todo o carinho, todo o amor, será que essa criança teria seguido esse rumo que foi? É uma dúvida, mas aumenta muito a chance. E hoje, o tema da nossa palestra é exatamente sobre o cuidado das crianças. E o tema é exatamente cuidando de nossas crianças. E que vem nos falar nossa querida Hermínia Sangil. Hermínia, para aqueles que costumam escutar a Rádio Rio de Janeiro, é membro da equipe de apresentadores do programa Caminho do Senhor na Rádio Rio de Janeiro. E ela é participante convidada do programa Família em Foco na mesma rádio. Ela também atua mediunicamente no Lar Irmão Francisco, Casa Espírita e Umbandista, que fica em Manguinhos. Hermínia, vai ser um prazer ouvi-la, o púlpito é seu. Com você da Rádio Rio de Janeiro, você sabe que nós retransmitimos as palestras aqui, desde que elas tenham 45 minutos. Então, para te ajudar, a gente tem um cronômetro que fica ali do lado da parede, para que você possa melhor controlar o horário. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite a todos dos dois lados da vida. Estou de volta, porque eu estive aqui dia 29 de maio e nós falamos sobre o papel do idoso na família. Não sei se tem alguém aqui que estava naquele dia. E o nosso irmão Osmar me deu carinhosamente um apelido de gerontóloga. Eu não sei se ele achou que, como eu transitei com muita facilidade pelo tema, talvez eu tivesse formação. Não, eu não tenho nenhuma formação em gerontologia. Eu falei da minha experiência pessoal em cuidar dos meus pais até o último dia de vida de cada um. No caso da minha mãe, os últimos 11 anos com Alzheimer, os últimos 2 anos cama hospitalar. Mas levei isso com entendimento, acompanhei a minha prima com a mesma luta, com a minha tia. Então, foi fácil para mim. Eu estava falando da minha vida. Aí, quando a Liana me ligou e me convidou para voltar hoje, ela disse assim: Hermínia, já que você falou da outra vez sobre o idoso, que tal pular para outra ponta e você falar sobre as crianças? Falei, tá, tudo bem. Talvez porque seja o mês das crianças, né? Começamos outubro ontem. Soube hoje por uma amiga que hoje é também o dia do anjinho da guarda. Falei, olha, que coincidência. Só que hoje as coisas vão se inverter. A minha vivência com a criança nesta encarnação é apenas pela minha formação profissional. Eu sou professora do primeiro segmento do primeiro grau,
formada em pedagogia, com mestrado em orientação educacional. Então, eu trabalhei com crianças na matrícula do município e fui professora de escola normal na matrícula do estado. Mas eu não tive e não tenho crianças dentro de casa. Não me casei, não tive filhos. A minha família é uma família em extinção, não tem sobrinhos, não tem afilhados pequenos. Então, pode ser que alguém, que ao se sentir atingido, sem ser nossa intenção, pelas coisas que a gente vai dizer, diga, mas como é que ela pode se atrever a falar disso? Ela não tem a experiência. A gente que tem a criança em casa é que sabe a luta que é. O nosso propósito hoje é justamente tentar clarear as ideias, os sentimentos, para ajudar aqueles que passaram, estão passando ou vão passar por essa experiência nessa encarnação. Se você, hoje quando nós chegamos, eu vim com a minha sobrinha do coração, mas ela não foi pequenininha para a minha vida, eu já conheci grande. Quando nós fomos estacionar, passamos por uma grávida, eu nem sei se ela está aqui dentro do salão, mas, gente, muito grávida. Aquele neném está para sair por esses dias. E aí eu falei para ela, olha, essa palestra de hoje vai ser boa para ela. Tomara que seja, tomara que ela esteja aqui assistindo e que possa ajudá-la de alguma forma, porque ela vai estar no começo do processo. Talvez haja pessoas aqui que digam, mas agora eu tinha que ter ouvido isso lá atrás, quando meus filhos eram pequenininhos, e talvez outros digam, eu não tenho que estar aqui ouvindo isso, eu nem tive filhos. Acho que serve para todo mundo, lembrando uma coisa, quando o Paulo Inácio disse que a gente vê um noticiário com notícias como essas, eu quero lembrar que todos nós somos responsáveis por todas as crianças do mundo. São níveis de envolvimento diferentes? São. O pai e a mãe têm um nível, a avó, a tia, a madrinha tem outro, o professor tem outro, o vizinho tem outro, mas eu sou responsável, de alguma forma, pela energia que envolve as crianças. Então, para ninguém aqui tenha certeza, o assunto vai ser perdido. Eu tenho 45 minutos para falar sobre um assunto enorme, para variar. Então, a gente vai enxugar o que a gente puder e pincelar. Depois, os interessados vão procurar mais e mais e mais. Vamos lá. Ele desistiu? Para lá. Também não. Não quer passar mais? Olha, elas só querem ficar olhando para vocês. Bom, a gente vai falar assim mesmo. A segunda transparência seria a seguinte, falar da postura dos pais. O que é a postura dos pais? Bom, é como eles se comportam diante da tarefa de ser pais. Fazer o filho é fácil. O negócio é conduzi-lo na vida de modo que ele não venha, se possível, chegar a sair num noticiário desses, como o Paulo Inácio falou. Bom, mas eu não sei quem é o meu filho. Realmente eu não sei. O espírito do meu filho ou dos meus filhos é uma interrogação para mim. Eu não sei quem são. Pelo menos a nível consciente nessa encarnação eu não lembro. Nós sabemos como espíritas que do lado de lá pais e filhos são reunidos, conversam, combinam, chegam a acordo, é melhor que vocês venham juntos, você vai ser filho deles. Lá naquela hora a gente sabe quem é. Quando a gente chega aqui, oblitera a memória, a gente não sabe. Então eu tenho que partir do princípio de que aquele espírito que está voltando à Terra numa nova reencarnação, veio para quê? Para passear, para se divertir, para curtir a vida, para ter uma vida boa? Não,
Ele veio, assim como eu e como todos nós, para evoluir, para se fazer melhor. A proposta é que, ao sair daqui, ele saia como um espírito melhor do que ele chegou. Deram um passe nele? Não deram. Jaime, não tem condição. Para lá, para cima, para baixo. Olha, ele não quer funcionar. Eu lamento, porque as imagens estão tão bonitinhas, mas... Então, ele tem que ser trabalhado para que ele possa se fazer um espírito melhor ao sair daqui. Como é que eu faço para conduzir isso? Eu não sou pedagoga, eu não sou professor, às vezes eu não tenho nenhuma formação, outras vezes a minha formação não tem nada a ver com educação. O que a espiritualidade nos diz? Os pais são orientados para educar seus filhos desde o primeiro momento. Nós que somos espíritas temos uma Bíblia. Não precisa nem as outras, só essa. Dentro do Pentateuco fica com esse. O Evangelho segundo o Espiritismo. Por coincidência, o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que cai como uma luva para a gente hoje, é o 14. Honrar pai e mãe. Ele vai do número 1 ao 9, do item 1 ao 9. Então, ele está dividido assim, olha que interessante, do 1 ao 8, tudo voltado para os filhos. Honra teu pai, honra tua mãe, respeita, mesmo que você ache que ele não foi tão bom, o importante é que você o ame, porque ele te deu a vida, tarará. Quando chega no item 9, que é o último, só um, mas ele tem o mesmo número de páginas, do 1 ao 8, ele é todo voltado para os pais. Chamando a atenção dos pais, pai sempre, pai e mãe, sobre a sua responsabilidade para educar os filhos. Sabe quem é o espírito que escreveu o item 9? Não, também estou pedindo muito, né? Imagina se a gente ia gravar. Santo Agostinho. Ué, tá, e daí? E daí é que Santo Agostinho, quando encarnado, antes de chegar a encontrar o rumo certo na vida, ele era terrível. Ele era da pá virada, como a gente dizia na minha época. E Mônica, depois Santa Mônica, se desesperava e implorava para ajudá-lo através das suas preces, dos seus conselhos. Dizem que ela chegou a procurar um bispo, pedindo que o bispo chamasse, chama ele às falas, conversa com ele, talvez o senhor ele escute. O bispo pulou fora, ele falou, eu? Tá maluca? Ele tem um discurso que ele enfrenta todo mundo, eu não, pede a Deus. E ela não desistiu, até que Santo Agostinho se converte e retorna. E quando ele retorna à casa e diz a ela, mãe, finalmente estou de volta, toda a sua luta valeu, ela diz, agora você já não precisa mais de mim. E dizem os historiadores que alguns dias depois ela desencarna. Por isso, Santa Mônica é apresentada para as mães como aquele exemplo de perseverança, aquela mãe que não se entrega, que não joga toalha, que ela não se rende, que ela acredita no seu propósito e ela vai perseverar até o último instante, porque provavelmente vai conseguir. Então, Santo Agostinho diz, ele fala, quando você constrói, ele foi elegante, quando você constrói um filho, você se torna responsável pelo futuro dele. Você tem que procurar saber qual é a sua tarefa, o que a espiritualidade está pedindo para você e levar isso a sério. Gestar o filho é simples, é um fato orgânico. Colocá-lo para fora também, mas assumir o compromisso de encaminhá-lo é muito complicado. Então, para falar de infância, criança, que foi o que a Liana me pediu, eu procurei. A Organização Mundial de Saúde define a infância até quando? 0
a 12 anos. Então, eu fechei aí. Nós vamos falar de crianças de 0 a 12 anos, tá? Eu citei na nossa transparência, poxa, gente, eu lamento tanto, não quer. Problema sério, né? Ah, você consegue trocar para mim? Então, ó, pode trocar. Olha, se recusar até com ele, é porque realmente... Gente, é a sombra que não quer que vocês tomem conhecimento. Não, travou de vez. Bom, isso é para testar a minha memória. Olha que absurdo. Tomara que ela é. Bom, eu levantei três pegadinhas para os pais. Caraca, garoto, você é demais. Palmas para ele, isso mesmo. 3 pegadinhas para os pais. A mídia, os vizinhos ou condomínios e a moda. O que quer dizer pegadinha? Isso pode ser útil para você e pode não ser. Pode ser tua casca de banana. Vamos para a mídia, internet. Quando eu fui criança, não tinha internet. Há 70 anos atrás, meus pais não tinham como entrar na internet e perguntar ao Google. Eles tinham um livro, se tem gente da minha idade vai lembrar, chamado A História do Bebê, A Vida do Bebê, do Dr. Rinaldo Delamare. Pronto, já se identificaram. Pois é, era isso. Oi? De novo? Olha, ele está falando que esse livro foi relançado recentemente. Tá, não vão mais poder rir. Agora vocês também vão poder usar. Era o que eles tinham. E era confiável. Agora, o problema da mídia é o seguinte, é que você siga alguém que seja confiável. Nisso eu não posso ajudar. Você vai ter que concluir, através da sua intuição, se aquelas pessoas que estão falando sobre educação de crianças são confiáveis e podem te ajudar. Dentro da própria área espírita, nós temos pessoas de muito peso fazendo esse tipo de trabalho. Então, a mídia pode ser útil ou pode ser uma tragédia para você. Depende do que você consulta na mídia. Os condomínios, gente, eu não tenho nada contra condomínio. Não é porque eu sou pobre, não posso morar num condomínio chiquérrimo na Barra que eu vou falar o que eu vou falar, mas raciocina comigo. Os condomínios têm uma teoria de inclusão ou de exclusão? De exclusão. É o seguinte, vocês vão estar protegidos da violência lá fora, morando aqui. Fecha o condomínio, nós oferecemos tudo para você. Nós temos a quadra de não sei o quê, temos a piscininha, temos a sala de jogos 1, sala de jogos 2, sala de jogos 3, temos a sala de musculação, tudo. Seus filhos aqui dentro estão seguros. Só que os seus filhos aqui dentro têm que seguir a cartilha do condomínio. E todos os seus vizinhos estão de olho nos seus filhos. Mas isso é muito bom, porque tem várias pessoas tomando conta deles. Não, estão tomando conta de você. Mas olha, o seu filho não usa isso? E o seu filho não come isso? O seu filho não faz isso? O seu filho não faz aquilo? Ele não conhece isso? E você começa a ficar exposto, porque você tem que educar o seu filho conforme os modelos dos vizinhos do condomínio. Ou você mente para eles e fala que sim, ou você fala, vou arrumar inimizade. O que acontece? A criança não desce mais e você foge dos vizinhos para não ser questionado. Olha o desconforto. Porque você se preocupa com a opinião dos vizinhos. Mas ele tem que ser aceito, ele tem que ser igual às outras crianças. Não, ele não tem que ser igual às outras crianças, dependendo de quem são as outras crianças. Se você tem um fundamento de vida, um religioso, espiritual, você tem que dar conta da sua linha de raciocínio e trabalhar em cima disso. E, finalmente, a trágica moda, porque está na moda que a criança viva assim e não está na moda assim. Eu vou aproveitar o gancho da moda para dar uma pincelada numa coisa que não vai entrar aqui,
porque eu me recuso, que eu não falei e não vou falar de celular nessa palestra. Por que não? Porque se eu falar em celular, eu vou ter que avisar vocês que a orientação de psicólogos, neurologistas, pediatras e tal, no mundo inteiro, é que criança abaixo de 12 anos não lide com celular. E, Hermínio, agora, meu bebê de 1 ano e meio tem que ver, ele faz assim, ele já sabe ligar para o papai. É ótimo ele saber ligar para o papai, mas eu achava melhor que ele estivesse no colo do papai, olhando olho no olho para o papai. Então, se eu for falar de celular, eu vou ter que falar de efeitos psicológicos, lesões neurológicas, distúrbios socioeconômicos e o que é pior para nós, interferências magnético-espirituais. Isso aí vai me dar mais de 50 minutos, não tenho como falar sobre isso agora. Mas é moda, porque como é que meu filho vai ser o único na escola de 8 anos que não tem celular? Não posso fazer isso. Eu tenho que dar o celular para ele, porque eu não quero que ele sofra. Quem vai sofrer sou eu e mais adiante ele, porque não entende nada para lidar com aquilo. Fazer assim, ó, coordenação motora fina, ele já tem. O problema é entender o que acontece por trás daquela bendita maquininha. Amigo, troca, por favor. Então, o que acontece aqui? Eu faço uma pergunta na outra transparência. A infância saiu de moda? Saiu. As pessoas da minha idade, ou menos, estão falando assim. Eu não sei, pois é, mas saiu por quê? Mas que a infância, na verdade, Hermínia, ela não serve para nada. É isso? A infância não está na moda, né? A infância não serve para nada. Pararam para pensar para que serve a infância? Porque tem que ter uma finalidade. Deus não... Ninguém sabe. Ramatiz nos explica o seguinte, aqui, acima do coração, aqui assim, tem uma glândula chamada timo, não é time, timo. Essa glândula tem a função de frear o corpo físico, porque senão ele sai se desenvolvendo para acompanhar mais ou menos o nível de evolução do perispírito e do espírito. Porque essa criança fofinha que anda por aqui, do lado de lá, ela é adulto. E ela está com tudo. Principalmente se ela tem aquelas tendências difíceis. Então, o corpo tem que frear esse espírito para não deixar ele se apresentar com tudo que ele vem. Então, a infância é aquele momento de ensaiar a vida no planeta onde eu cheguei. Agora, essa fase que nós estamos vivendo, tem os pais aí com desafio difícil. Vocês já ouviram falar que começaram a nascer crianças índigo, crianças cristal, e aí os pais ficaram deslumbrados. Ah, meu Deus, meu filho é índigo. Meu filho é cristal. Eu fui numa moça que ela vê o campo áureo, que ela falou, meu Deus, o seu filho é cristal. E você tira uma foto para ver se aparece a aura do seu filho e bota na sala. O que isso significa? Ele vem num patamar, em termos tecnológicos, científicos, logístico, fantástico. Mas a asinha da moralidade está cotozinha. Porque é para isso que ele veio, para desenvolver essa outra asa e contribuir com a evolução do planeta. Então, se ele vem de um planeta, por exemplo, que até pode, está vindo de um outro planeta mais evoluído, que ele vem com toda a bagagem, ele chega aqui, ele vai achar esse planeta uma droga. Aqui, vocês vão para a escola e vocês sentam assim, as cadeiras assim, um atrás do outro, isso é ridículo. Mas é assim, infelizmente, que as escolas ainda são aqui. Então, durante a infância, ele tem que ser treinado para algumas coisas que ele não pode mudar. O que a gente possa, a gente vai mudar, você vai contribuir para isso, que maravilha. Mas, por enquanto, não pode.
Eu tenho uma amiga que a filha dela hoje é uma moça, mãe de 2 meninas. Quando ela era pequena, ela não admitia que a mãe mandasse nela. Ela colocou ela numa escola de freiras, que ela falou, não, freira, vai botar ela no cabresto. E um dia ela chega em casa toda feliz e falou, resolvi o problema. Sabe que as freiras falaram hoje? Que Deus é pai de todo mundo. Ela, sim, concordo. Então, se todo mundo é filho de Deus, todo mundo é irmão. Sim, concordo. Nós somos, você também é filha de Deus, e eu também. Sim, Thaísa. Então, você é minha irmã. Sim, Thaísa. Então, você não manda em mim. Olha o raciocínio que ela percorreu. E ela me liga, Hermínia, o que eu faço? Falei, agora nada. Você tinha que ter falado com ela na hora. Agora nada. Essa criança teve que ser muito trabalhada para entender respeito, organização tem a ver com hierarquia, no plano espiritual como no plano material. Espera aí, eu cheguei primeiro, eu tenho mais anos, eu tenho mais experiência, por enquanto eu vou te coordenando. Quando você chegar numa idade razoável, você segue a vida, isso tem que ser dito. E a criança vai entender, ela vai falar, tá, pode não se conformar, mas ela vai entender. Então, eu preciso usar o período da infância, que é esse de que nós estamos falando agora, para viver com a criança essas atividades. Gente, você entra numa loja de brinquedo, você vê boneca, você vê cozinha, você vê caminha, você vê não sei o quê, mas vocês veem as meninas brincando com isso? Eu não vejo. Você vê carrinho, você vê não sei o quê, mas você vê os meninos brincando com isso. Falei, onde estão os brinquedos que as lojas vendem? Você vê as crianças com o celular. Por quê? Porque a tal da moda e o tal do condomínio fala, mas agora não precisa isso. Já tem os brinquedos na sala de jogos. A gente que era pobre, brincava na rua. Não, tá bom, agora também não vamos exagerar, que agora é perigoso, mas brincar ao ar livre, brincar na pracinha, com crianças que não são da sua família, para aprender a fazer amizade, aprender a cair, levantar, que nem ele está falando aqui, rala o joelho, passa a cuspe, para parar o sangue e continua. Isso faz parte da força, da garra que essa criança vai desenvolver para ser um adulto amanhã, deixar ele mexer com segurança com coisas de cozinha, fazer, sabe, docinho, bolinho, que é um prazer enorme. Olha a menina com as bonequinhas, não sei onde estão as bonequinhas, porque eu não vejo menina com bonequinha na rua. A hora do conto. Gente, quando eu falei do idoso aqui, uma das fotos que eu botei foi uma vovó sentada no sofá, lendo história para as crianças. E eu olhei assim para a plateia, tinha umas pessoas olhando assim, tipo assim, que isso? O que é isso? Sabe aquele momento mágico do pai ou a mãe, um adulto, chegar na hora da criança dormir, agora vamos contar a história para dormir. Pegar um livro e contar para essa criança e ler. Não, mas Hermínia, esse negócio de livro, folha, agora não tem nada a ver, sabe? Agora não se usa mais, é tudo no celular. Eu fico feliz quando eu vejo pessoas de expoente no YouTube, não sei aonde, dizer, eu gosto do livro com papel, eu gosto de sentir o cheiro do papel. Caramba, eu não sou jurássica então, porque eu também gosto. Eu tenho uma amiga, ela tem uma afilhadinha de 2 anos. Essa garota ganhou na loteria com essa madrinha. Ela entrou de sócia do clube do livro infantil, paga por mês a mensalidade, e todo mês a menina recebe um livrinho de histórias da idade dela, que ela vai junto com ela ler e contar a história. Sabia que tem clube do livro infantil? São livros só para criança pequenininha? Ela trabalha com ela jogos de armar, de montar, trabalha a memória visual, trabalha a coordenação auditiva, ela trabalha o desenvolvimento, só que ela tem que sentar, ela senta assim, Dinda, senta-te. Você tem que tirar um horário do seu dia, sentar do lado e dar atenção. Aí você vive a infância. Não vivendo a infância, corremos o risco que vem agora. Colega, pode passar. Talvez vocês se assustem com essa transparência que entra agora.
Nossa, Hermínia, você vai falar de sexualidade infantil, mas não era para falar de criança de 12 anos? É. Sabem a diferença de sexualidade para sensualidade? Emmanuel, sexualidade é morfológico, é orgânico. A partir do momento que o bebê nasceu, saiu da barriga da mamãe, se identifica a sua sexualidade, órgãos sexuais internos e externos, perfil anatômico, masculino ou feminino. A sensualidade não é isso. A sensualidade é a forma como eu manejo para fora a minha sexualidade, com que intenção e para quem eu dirijo isso. Toda criança tem sua sexualidade, desde bebezinho. A sensualidade na infância é um absurdo, está fora de época ainda. E nós estamos vendo essa sensualidade excitada precocemente. Por quem? Pela mídia, pelos próprios condomínios, pela moda. E o que é lamentável, às vezes, muitas vezes, pela própria mamãe. As meninas, então, são vítimas. Porque o menino, o máximo que acontece é o pai falar, filhão, aí, ó, tá na escola, já focou alguma garotinha, olha aí, filhão, não pode me envergonhar, não. É o máximo. Mas a menina, não. A menina, a mamãe já começa a botar a roupinha nela, e o shortinho já sobe, ensina umas dancinhas, porque ela quer que a filha dela seja assim o máximo, ela é um arraso. Essa sensualidade excitada está trazendo, segundo os psicólogos, uma aceleração da maturação dos hormônios sexuais fora de época. Meninas menstruando com 10 anos. E aí, se ela menstrua com 10 anos e ela se envolve em experiências sexuais com os meninos precoce, ela engravida. E temos um pacote de problemas que vai parar no hospital. Não se pode deixar uma menina de 10 anos, os órgãos sexuais não suportam, esse útero não vai suportar, ela nem sabe o que é isso. Ai, gente, é melhor tirar. Olha o roldão de problemas, porque ela foi jogada de roldão num movimento da vida que está fora de época. A idade não é essa. Ah, mas aí eu posso controlar isso na minha casa, mas eu não posso controlar o que as coleguinhas falam, eu não posso controlar o que ela vai ver na televisão. Não, eu não posso. Eu vou sofrer, vou muito. O Rossandro Klinger, que já esteve aqui um dia fazendo uma palestra, ele tem um livro chamado Help Me Eduque. E ele deixa claro isso. Se você tiver que comprar brigas para manter o seu filho na direção certa, compre. Porque é o futuro do seu filho que está em jogo. Não é a gracinha ou a simpatia do seu vizinho, do seu colega ou do que está na moda. Então, eu tenho que ter muito cuidado com isso aqui. A empresa de cosméticos agora descobriu um filão nas coisas de maquiagem para a menina. Quando saiu o segundo filme do Divertidamente, Divertidamente 2, uma drogaria de nome, não importa, lá no meu bairro, colocou, e as outras devem ter colocado, um bolão de esmaltes com os nomes das emoções do Divertidamente 2. A vergonha, a inveja. Tipo, nada, um esmalte verde virou inveja. Atrás de mim tinha uma garotinha na fila com a mãe, eu quero todos. Aí a mãe, claro, minha filha, pega. Ela pegou um de cada, as mãozinhas dela não davam conta de segurar o esmalte. Ela vai pintar as unhas com aquele esmalte. Ela não devia ter esse tamanho, porque eu não sou alta, imagina a altura dela. Tem necessidade da mãe trabalhar isso? Não. Sombra, passa sombra, faz aquele traço aqui. Gente, as crianças acabam parecendo uns gnominhos. É, não é? Parece uns gnominhos. Você bota saltinho numa menina de 10 anos, bota uns negócios assim, a roupa não é aquela que você vê na loja, que eu não sei onde está aquela roupa, é uma roupa assim toda sensual. Que criança é essa?
Sabe o que vai acontecer aqui? Quando essa criança chegar a uma idade jovem, em que ela deveria, teoricamente, começar a transitar pelo mundo das sensações, descoberta de emoções, de impulsos, ela já não tem graça em nada, ela já está, sabe, tipo enojada, já confundiu tudo. E ela vai levar o resto da encarnação dela assim. É justo isso? É justo que ela não tenha essa alegria de desvendar a vida a cada quinquênio, a cada decênio, como nós na nossa época, na nossa geração tínhamos? Não, né? Amigo, pode passar outra. Isso exige dos pais uma vigilância moral constante, gente. Dá trabalho? Dá. É cansativo? É. Pô, mas eu não tenho, depois que eu tive filho, eu não tenho mais um momento para mim. É. Aquela frase, como é o nome? Ser mãe, eu vou dizer talvez pai, é padecer no paraíso. Como disse uma amiga minha, padecer eu já descobri, agora o paraíso ainda não achei. Talvez não ache tão cedo, mas é uma opção sua. Acho que é por isso que os jovens hoje não querem ter filhos, né? Ninguém mais quer fazer filho. Quer dizer, fazer querem, não querem ter. Só que a longevidade no Brasil cresceu, daqui a pouco a gente não vai se encontrar, né? Os idosos não vão ter quem cuide deles, porque não tiveram filhos, vão se cuidar uns aos outros, deve ser. Então, essa vigilância moral, eu botei só 2 itens, só 2inhos, para não ficar muito cansativo. Mostrar a presença de Deus no dia a dia da família. Como é que eu mostro a presença de Deus no dia a dia da família? É só ficar falando de Deus. Não! É me comportar como as regras divinas que Jesus nos trouxe nos propõem. Não é falar, é viver, é exemplificar, é testemunhar a presença da religiosidade, seja qual for a sua, dentro da sua casa, no seu dia a dia. E um ponto fundamental, se você conseguir isso, você já está no lucro. A criança tem que aprender a respeitar a sua encarnação e a encarnação do outro, a respeitar o seu corpo e o corpo do outro. Ele tem que entender que reencarnação é uma chance abençoada que ele recebeu. Bilhões de espíritos do lado de lá estão implorando de joelho: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar. Não tem barriga para vocês voltarem, o pessoal não quer. Isso, é tipo isso. Não, filho, eu sinto muito, mas o povo não está deixando. E você que recebeu essa chance, reencarnou, o que você faz com a sua reencarnação? Joga fora. Curte a vida. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. O corpo é meu. Essa frase não vem de homem, vem de mulher, né? É bonito, né? O corpo é meu, o teu é. Agora, o outro corpo que está dentro do teu já não é teu. Está claro isso? Pois é. Outro dia, uma palestra, eu amo essa criatura, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, ele dá a seguinte notícia: vocês sabiam que com 21 dias de gestação o coração está pronto? E o coração é o primeiro órgão que vem para depois comandar o resto. 21 dias. Aí a outra fala: minha filha, com 2 meses e pouco não tem nada aqui. É só um pedaço. Sentiram que me irrita, né? Aí eu já começo, vamos parar por aí, senão não vai dar certo. Então eu preciso trabalhar o respeito à encarnação e o respeito ao corpo do outro, de todas as formas. Mas para isso a mamãe tem que respeitar, né? Sua encarnação e seu corpo, e o papai também. E tem que respeitar o corpo dos filhos. Isso tem que ser mostrado na prática, porque criança observa a gente até quando você acha que ela está dormindo. O corpo até pode estar dormindo, mas o perispírito está dando uma gira na casa. E está vendo coisas que, agora ele está dormindo, não está vendo. Você que pensa.
Como eu trabalho isto aqui? A nossa sugestão, gente, pelo amor de Deus, culto do Evangelho no lar, dentro de casa, pelo menos uma vez por semana. Ah, mas o meu filho não gosta de fazer porque eles não entendem nada do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse que está na mesa, que o Willy abriu, o Paulo Inácio abriu e ele leu, não. Sabia que tem todos os livros o livro dos Espíritos, dos médios não, e o Evangelho segundo o Espiritismo tem para criança? Tem. Tem Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo para criança, na linguagem da criança. Eu sugiro até que a família toda faça o Evangelho com esse livro. Ah, mas a gente é adulto, mas faz com esse. Porque com o outro você não está entendendo mesmo? Então faz com esse, disfarça, finge que é por causa da criança e está todo mundo junto, porque é o que você vai conseguir entender. Pelo menos faz com esse. As editoras estão cheias de livros para criança, trazendo a doutrina espírita para criança. Ah, eu nem sabia. Ah, mas eu acho que ele não vai gostar. Ele vai gostar se você gostar. Se você mostrar interesse e pegar o livrinho, vamos estudar o Evangelho do fulaninho. Esse livrinho é dele, nós vamos estudar com ele no livrinho dele. Pode passar, colega, por favor. E a nossa última. Eu digo, me atrevo a dizer que esse momento de desestruturação da educação da infância que nós estamos vivendo é uma pandemia. Porque ela está avassalando todas as pessoas, em todos os níveis. O nível mais inferior, o nível mais superior, financeiramente falando. E contra pandemias, o que estamos usando são vacinas. Mas como é que a gente fala da doutrina de Jesus para crianças? Na linguagem da criança, vivenciando a doutrina de Jesus em casa, no dia a dia. De novo, eu com os livrinhos. Lembram da Turma da Mônica? A Turma da Mônica está atualizadíssima. A Turma da Mônica está cheia de obras espíritas. Tem até o livrinho, me deu uma vontade até de comprar, porque eu não vou ter criança para usar, porque eu falei, deve ser fofo. Magali e suas vidas passadas. Olha isso, o que deve ser falar de reencarnação com a Magali? Eu fui olhar na descrição do Google, só faz assim, Magali, e se Magali lembrasse de suas vidas passadas? Olha isso, então você pode passar para a criança, na linguagem dela, todas as informações da doutrina espírita, gente. Não tem uma que se diga, é muito difícil. Não é, ela vai entender, ela vai gostar se você gostar. Eu preciso transpirar essa afinidade com Jesus. Quando eu vejo aqui, eu acompanho as palestras de vocês toda quarta e aos domingos quando tem. Quando eu comecei a ver que a Karina começou a colocar essas meninas para cantarem aqui, eu falei, gente, olha isso. A seriedade, a importância para elas enfrentarem o público, mas elas estão ganhando não é só amor pela música, elas estão desenvolvendo o amor pelo conteúdo do que essas músicas dizem. Porque é diferente de ouvir não sei aonde, são elas cantando, são elas sentindo na pele a energia que rola aqui quando elas estão cantando. Isso é um trabalho de formiguinha, que a gente precisa batalhar cada um de nós para fazer. Quem está na frente, que está com os pequeninos, a responsabilidade é maior. Não tenho dúvida disso. O Santo Agostinho diz assim, aí você fala, tá. Ele diz assim, no final do item 9, a tarefa não é tão difícil como parece. Aí você fala, tá bom, eu queria ver você educando um filho agora, 2024, no Brasil. Tá. É difícil? É sim. É difícil sim, porque o bombardeio para a gente fazer tudo errado é muito grande, porque não há interesse do nosso lado sombrio que envolve o planeta de que a gente dê certo. Mas, gente, se a luz não é mais forte que a sombra, então eu não sei o que é.
Nós repetimos isso. A fé de que se falou aqui, inclusive nas músicas que elas cantaram, é mais forte do que tudo. Se eu confio nisso, eu dou conta dessa tarefa. Como disse a Karina no começo, quando ela falou, vocês vêm aqui toda semana. Vem para se abastecer, para receber energia, para receber ensinamento. Respira fundo e fala, vamos voltar para a luta, porque é luta. E como diz Santo Agostinho, quando você chegar do outro lado, porque todo mundo vai chegar, né? E já falaram aqui hoje na mesa, a gente vai ter uma hora que vai desencarnar. Quando a gente chegar do outro lado, e um preposto de Deus, não vai ser o próprio Deus, que é uma energia, o preposto de Deus perguntar, o que foi mesmo que você fez com aquele ou aqueles filhos meus que eu te emprestei para criar? Eu não queria estar na pele de vocês, nessa encarnação me esquivei. Porque deve ser terrível, porque não vale você falar assim, olha meu pai, eu tentei, mas acontece que ele não quis, porque o tentei tem que ser referendado lá em cima. Olha, ela tentou mesmo, que nem Santa Mônica. Para encerrar, eu não tive nessa encarnação merecimento para ser mãe. Nem sei se eu seria uma boa mãe. Mas já que vocês tiveram, estão tendo ou vão ter, por favor, levem muito a sério essa missão que vocês receberam e pediram. Porque é óbvio que do lado de lá, quando termina, vale muito a pena. Quando você parte para o outro lado e deixa um filho aqui que se lembra de você com bom pensamento e fala, mãe, pai, obrigado pelo que você me ensinou. Todo sacrifício vale a pena. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Hermínia, muito obrigado. Abordou o assunto de uma maneira brilhante, né? Nos deu muitas lições, né? E chamando a atenção da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, cuidando dessas crianças que são muito importantes. E se a gente não for chamar a atenção agora, mais para frente, como você falou, com certeza. Eu gostaria de passar às suas mãos o que nossas crianças aqui do Frei Luiz fazem, Fradim, o ano 2023. Muito obrigado. E eles retratam aí todo o reconhecimento do trabalho essencial que a gente faz. Né? Obrigado. Karina, uma música, por favor. Assim que você estiver pronta. Não é pressão, não. Amanhã nós teremos o Grupo Renascer, que é um grupo de pessoas que têm algum tipo de compulsão, ou aqueles que são familiares, que comparecem quintas-feiras de 15 em 15 dias, e que temos todo um tratamento espiritual e palestras para ajudar aqueles que estão passando por essa situação. E mesmo aqueles que não venham aqui, eu peço que se liguem em algum momento, não precisa na extensão da reunião toda, mas façam uma prece, uma irradiação, para que possam todos receber aqui, fartamente, o que essa casa procura conceder a todos que passam necessidade.